Nas profundezas geladas dos Montes Urais, na Rússia, existe uma montanha cujo nome na língua indígena local, Mansi, significa Montanha da Morte. Por séculos, lendas falaram de espíritos malignos e de 9 caçadores que desapareceram em suas encostas. Em 1959, essa lenda ganharia um novo e aterrorizante capítulo. 9 experientes caminhantes soviéticos, jovens estudantes cheios de vida, montaram seu último acampamento na encosta dessa mesma montanha. Eles nunca mais foram vistos vivos. O que as equipes de resgate encontraram semanas depois não foi a cena de um acidente, mas o palco de um pesadelo inexplicável. A barraca estava rasgada por dentro. Eles fugiram seminus para um frio de 30 graus negativos e seus corpos foram encontrados com lesões tão bizarras que um médico legista as comparou às de vítimas de uma explosão ou de um grande acidente de carro. A investigação soviética foi abruptamente encerrada e seus arquivos lacrados por décadas. Esta não é apenas uma história de montanhistas perdidos. Esta é a anatomia do caso mais estranho e assustador da história russa. Uma investigação que nos força a questionar as leis da física e a natureza do que se esconde na vastidão selvagem do nosso planeta. O grupo era a elite do esporte de inverno do Instituto Politécnico dos Urais. Liderados por Igor Dyatlov, de 23 anos, todos eram caminhantes de grau segundo, prestes a obter a certificação de grau terceiro, a mais alta da União Soviética. Eram jovens, fortes e meticulosamente preparados. A expedição, que deveria durar cerca de 3 semanas, foi documentada em diários e em várias câmeras que eles levavam. As fotografias recuperadas mostram um grupo feliz e relaxado, rindo, trabalhando juntos e posando para a câmera em meio à paisagem branca e implacável. Nada em seus escritos ou em suas fotos sugere qualquer tipo de conflito ou apreensão. Em 1º de fevereiro, eles montaram acampamento na encosta da montanha Kolatsiakl. Uma decisão estranha, já que ficava a apenas 1,5 km da linha das árvores, que ofereceria abrigo do vento. Por que eles acamparam em um local tão exposto? Esta foi a primeira de muitas perguntas sem resposta. A última entrada do diário, datada do mesmo dia, descreve o tempo piorando e a dificuldade de montar o acampamento. Depois disso, silêncio. Quando o grupo não retornou na data prevista, as buscas começaram. Em 26 de fevereiro, a barraca foi encontrada e o mistério começou. A cena do acampamento era surreal. A barraca estava parcialmente coberta de neve, mas intacta, exceto por um detalhe aterrorizante. Ela havia sido cortada e rasgada com facas, mas por dentro. Isso indicava que algo dentro da barraca causou um pânico tão extremo que os ocupantes preferiram cortar o caminho para fora a usar a entrada normal. Todos os pertences do grupo, incluindo roupas quentes, botas, comida e dinheiro, foram deixados para trás. Da barraca, uma série de pegadas descia a encosta. As pegadas, feitas por 8 ou 9 pessoas, mostravam que elas estavam descalças ou usando apenas meias. Fugir para um frio de 30 degrees sem proteção adequada era um ato de suicídio. O que poderia causar um pânico tão irracional em um grupo de caminhantes experientes? Os primeiros 2 corpos, de Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, foram encontrados a 1,5 km de distância, perto da linha das árvores. Estavam vestidos apenas com roupas de baixo. Ao lado deles, os restos de uma fogueira. Os galhos da árvore acima estavam quebrados a uma altura de até 5 metros, sugerindo que alguém tentou desesperadamente subir para observar algo ou fugir. Os 3 corpos seguintes, incluindo o do líder, Igor Dyatlov, foram encontrados entre a árvore e a barraca. Suas posições sugeriam que estavam tentando retornar ao acampamento. A causa da morte de todos os 5 foi hipotermia. Até aquele ponto, parecia uma tragédia, embora bizarra.
Mas a verdadeira natureza do horror só foi revelada 2 meses depois. Em maio, com o derretimento da neve, os 4 caminhantes restantes foram encontrados em uma ravina, a 75 metros da Árvore da Fogueira. E aqui, a história muda de uma tragédia para um mistério paranormal. Nicolas Thibault Brignoles tinha uma fratura craniana maciça. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham múltiplas costelas quebradas. As lesões eram internas, sem dano externo significativo aos tecidos moles. O médico que realizou a autópsia, Boris Vozrojdeny, afirmou que a força necessária para causar tais danos era equivalente à de uma onda de choque de uma explosão ou de uma colisão com um carro em alta velocidade. E o detalhe mais grotesco, o corpo de Lyudmila Dubinina estava sem a língua, os olhos e parte dos lábios. Outra vítima, Zolotaryov, também estava sem os globos oculares. E para adicionar uma camada de bizarrice, os testes forenses revelaram que as roupas de algumas das vítimas continham níveis significativos de contaminação radioativa. A investigação soviética, confrontada com evidências que desafiavam a lógica, foi rapidamente concluída. A causa oficial das mortes foi atribuída a uma força natural irresistível e desconhecida. Os arquivos foram selados e classificados como secretos, e o acesso à área foi proibido por anos. O que era essa força? As teorias se multiplicaram. A primeira e mais cética é a de uma avalanche, mas os investigadores no local não encontraram sinais de avalanche e a barraca não estava esmagada. Além disso, uma avalanche não explica as lesões internas seletivas ou a radiação. A teoria militar sugere que eles podem ter testemunhado um teste de arma secreta, talvez uma mina de concussão ou um míssil. E as lesões seriam da onda de choque. Isso explicaria a pressa em encobrir o caso, mas não explica por que eles fugiram da barraca de forma tão desorganizada. Outros culpam o povo indígena Mansi, mas não havia pegadas além das dos próprios caminhantes e as lesões não eram consistentes com um ataque humano. As teorias mais estranhas são as que mais parecem se encaixar nas evidências. Poderia ser o ataque de um Yeti, o Homem da Neve russo, ou um encontro com OVNIs. Curiosamente, outro grupo de caminhantes a 50 quilômetros de distância relatou ter visto esferas de luz laranja no céu na direção da Montanha da Morte na noite do incidente. E a câmera de uma das vítimas, Semyon Zolotaryov, continha uma última e enigmática fotografia. A foto, a número 34, parece ter sido tirada no escuro, de dentro da barraca, e mostra uma massa de luz disforme e caótica. Seria um defeito no filme ou a última coisa que eles viram antes de cortar a barraca e correr para a morte? O clímax desta investigação é a desconfortável realidade de que nenhuma teoria única consegue explicar todas as evidências. Cada peça do quebra-cabeça parece contradizer a outra. Eles fugiram de algo, mas o quê? Uma força os esmagou. Mas como? Havia radiação, mas de onde? E a ausência da língua de Dubinina, que alguns atribuem à decomposição natural por animais, mas outros veem como um ato deliberado e ritualístico. O incidente do Passo Dyatlov não é um mistério com uma solução esperando para ser encontrada. É um mosaico de horrores. É a história de 9 jovens que foram para a natureza selvagem e encontraram algo que a nossa compreensão da realidade não consegue comportar. Talvez a resposta esteja no nome antigo da montanha, um aviso que ecoa através das gerações. A Montanha da Morte não recebeu seu nome por acaso, e em 1959 ela cobrou seu preço. O arquivo do caso Dyatlov foi reaberto pelas autoridades russas em 2019, mas a conclusão foi a mesma: uma avalanche. Uma resposta que, para a maioria dos pesquisadores e para as famílias das vítimas, parece uma tentativa simplista de fechar um livro cuja última página é aterrorizante demais para ser lida.
O que você acredita que aconteceu naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários, junte-se à nossa comunidade de investigadores e inscreva-se para não perder nenhum dos nossos documentários sobre os mistérios mais sombrios da história.